Vamos recapitular o que você já viu até agora sobre contadores, né? Você viu os contadores assíncronos e como eles funcionam, como você pode construir um contador assíncrono de módulo diferente, 2 elevado a n, os problemas, né, com relação ao delay e o tempo de atraso de propagação. E na última aula nós iniciamos a parte de contadores síncronos, onde você avaliou e analisamos aqui junto um contador síncrono de 3 bits. E nesta aula aqui nós vamos dar um passo à frente, e é um passo importante, porque nós vamos falar sobre a síntese de contadores. E no caso, contadores síncronos, né? E vamos ver aqui que para abordar essa parte, precisa da ferramenta que é essencial em sistemas digitais, que são os mapas de Carnot. E eu peço para que você, se você não tem segurança em avançar nesta aula, por não lembrar de como usar a ferramenta mapa de Carnot, ou por não ter segurança de como utilizá-la, eu peço para que você volte vídeos naquela parte de circuitos combinacionais, que fica logo após a parte de álgebra de Boole, já falou lá naquela parte sobre mapas de Carnot e as aplicações. Então você pode voltar para lá, rever essas aulas sobre mapa K e voltar para cá para continuar nesta aula quando tiver mais segurança, porque aqui nós vamos usar muito a ferramenta de mapa K para diversos flip-flops e vamos expandir a parte de simbologia. Você geralmente preenche o mapa utilizando zeros e uns e don't care também, né? Aqui nós vamos também preencher com zeros e uns e don't care, só que nós vamos inserir outros símbolos que é para fazer a incorporação do comportamento de transição de estado, do estado atual para o estado futuro. Então a gente vai introduzir mais 2 símbolos novos, que vão também nos mapas K, né, que você for trabalhar. E vamos ver que essa simbologia você não vai encontrar em muitos livros. Eu acredito que são pouquíssimos livros, ou alguns professores que aprenderam através desses livros, essa simbologia, essa notação de símbolos que nós veremos nesta aula. Então, possa ser que em algum livro, texto que você esteja utilizando atualmente, ele não use essa simbologia que nós vamos utilizar aqui, mas fica como um plus aí para você, porque eu acredito que ela vai ajudar bastante nessa parte de síntese. Eu acredito que você não vai querer mais largar essa metodologia que vamos utilizar aqui para a síntese de contadores, beleza? E então, preparado para começar? Último aviso, se não estiver preparado com relação ao mapa de Carnot, dá uma volta lá nas aulas, reassiste e volta para cá, beleza? Se já estiver seguro, vamos embora. Você já deve estar pensando aí, né? Vai usar mapa K, então vai ser complicado. E eu vou mostrar para você que não vai ser complicado. É até mais simples do que você imagina. Vamos envolver uma nova simbologia aqui, fora o que você já aprendeu quando preenche no mapa K, mas ela vai vir para ajudar. Você vai ver que em alguns livros não utilizam essa simbologia e algumas pessoas acostumam o uso, como é feito nesses livros. Mas da forma que eu vou mostrar para vocês aqui, é da forma que eu aprendi também. Possa ser que seja para você uma forma mais rápida de você entender essa parte de síntese. E para mim foi, eu acredito que para muitos podem ser, mas pode ser também que para você não se acostume com relação a isso, que você queira seguir a metodologia que você viu em alguns outros livros textos. Eu posso deixar aqui como indicação de alguns livros onde tem a parte padrão de como é feita essa análise e a parte que a gente vai abordar aqui você usa como se fosse um plus dessa metodologia de síntese de circuitos sequenciais, né, de contadores síncronos no caso, né? Então a síntese de contadores síncronos ela envolve algumas etapas. A primeira etapa que você tem da síntese de um contador síncrono é o diagrama de estados. É importante que você defina o diagrama de estados antes para você ter um panorama de como vai se comportar ele, se é um contador síncrono, se é um contador assíncrono, se é um gerador pseudo-aleatório, se é um contador anel, se é um contador Johnson. Enfim, tem uma série de contadores e tipos de contagem que você pode fazer, que você pode visualizar isso num diagrama de estados. E nesse diagrama de estados ele pode lhe ajudar também no momento em que você for definir quem são as saídas, a sequência, né? Quem é Q2, Q1, Q0, Q3, Q2. Você definir as ordens aí para poder representar numa tabela, porque isso é bastante importante também. Então, após o diagrama de estados, tem a parte de tabela de símbolos. Essa parte é bastante importante, porque cada flip-flop ele vai gerar uma tabela de símbolo diferente de acordo com o comportamento dele. Então, se a gente utilizar a tabela de símbolo do JK, que a gente vai ver aqui, ela vai ter um comportamento com relação à representação de símbolos na transição de estados. Se vai usar um flip-flop D,
tem uma tabela de símbolo, né? O flip-flop SR tem outra tabela de símbolo, e assim sucessivamente. Para cada flip-flop você tem que analisar essa tabela de transição de estados dele para poder gerar os símbolos. Por fim, você tem a tabela de símbolos, você pode montar a tabela de transição de estados, que é o que a gente já fez comumente aqui. Você tem o estado atual numa coluna, estado futuro na outra, e você analisar essa transição de estados, né? Com base no diagrama de estados, né? Já que o diagrama de estados ele dá os estados que ele vai passar, e você pode definir o estado atual, o estado futuro e fazendo esse mapeamento nessa tabela. Por fim, você vai aplicar os mapas K. Os mapas K ele envolvem as equações para as entradas dos flip-flops. Lembre que um flip-flop ele é um elemento que ele depende das saídas para poder gerar estados nas entradas, né? Ele é como se fosse um elemento realimentado. Então as equações que você vai montar para os mapas K, né? Elas são as equações das entradas dos flip-flops e que vão envolver as saídas dos flip-flops nesse contador. A gente vai ver mais à frente quando for de fato sintetizar um contador. Então, para começar, vamos abordar aqui a tabela de símbolo. Eu trouxe aqui o flip-flop JK para a gente entender como é que funciona essa tabela de símbolos aí, né? Essa tabela de símbolo ela vem dessa tabela aqui que a gente já viu que é a tabela de transição de estados do flip-flop JK, onde você viu aqui que isso aqui é o chamado estado de repouso, não é verdade? Você viu que esse estado aqui é o chamado de reset, porque você tem o K igual a 1. Aqui você tem o chamado estado set. E aqui você tem o estado de comutação, né? Mas aqui a gente vai ficar atento a essa parte aqui. Eu quero que você preste bastante atenção nessas colunas aqui, que é aqui onde vai gerar os símbolos. Vamos lá. Nessa situação aqui, o seu estado atual era 0 e ele foi para o estado futuro 0. Então, nessa situação, a gente chama o símbolo dele, que ele vai adotar 0. Não houve mudança de estado aí. Permaneceu em 0, então a gente vai usar o símbolo 0. Nesse aqui, você também não teve mudança de estado. Você estava no estado 1 e foi para o estado 1. Então, você vai usar o símbolo 1, normalmente. Aqui, você estava no estado atual 0 e foi para o estado 0. Então, você não mudou. Mas aqui é que está a mudança e o novo símbolo que a gente vai inserir. Eu vou colocar ele até em preto para você gravar bem aí como é que funciona. Então aqui nesse ponto você estava no estado 1 e você foi para o estado 0. Houve uma mudança de estado aí nesse ponto, né? Aqui não houve mudança de estado, então conservou o símbolo, mas aqui houve mudança de estado. Então, quando ele vai de 1 para 0, a gente chama isso de zero gordo. O que é o zero gordo? É um zero com corte para a gente identificar o símbolo. Isso aqui é o que a gente chama de zero gordo. Aqui a gente vai chamar de 0, o símbolo 0. Aqui a gente vai chamar o símbolo de 1, normal. E aqui a gente vai chamar de 0 gordo. Então, 0 gordo é quando há uma mudança de estado de 1 para 0. Então, se no estado atual eu estou em 1 e meu estado futuro eu fui para 0, eu tenho um símbolo aí. Esse símbolo, quando você for ler o 0 gordo, você vai entender que, se tem um 0 gordo aqui, é porque o estado atual era 1 e foi para 0. Então você já consegue sintetizar, é como se você quisesse sintetizar essas duas tabelas aqui, essas duas colunas, né? Essas duas colunas aqui, você fundisse elas numa única simbologia. Isso já facilita bastante. Em alguns livros você vai aprender que ele vai ensinar quando há transição, como você seleciona no mapa, enfim. Aí você tem que lembrar quando houve a transição, o que pode complicar um pouco. Então aqui você tem esse zero gordo e aqui você vai ter outra transição também, ó. Aqui você teve de 0 para 1. Aqui houve mudança de estado. Para esse símbolo aqui a gente vai chamar de 1 gordo. O que é um 1 gordo? É como se fosse aquele 1 dobrado que o pessoal representa em algumas fontes do Windows aí, né? Como se fosse um 11, né? Acho que é alguma fonte romana, alguma coisa do tipo, eu não lembro. Mas é como se fosse um 1 dobrado aqui, é o que a gente chama de 1 gordo. Então, quando você tem uma transição de 0 para 1, você representa essa transição por esse 1 aí que a gente vai chamar de 1 gordo. Então, aqui continuando, você não teve mudança de estado de 1 para 1.
Aqui você vai representar por 1. Aqui de 0 para 1 é aqui a mudança de estado. Ó. 0 para 1 e aqui é de 1 para 0. De 0 para 1 é o nosso 1 gordo. E de 1 para 0 é o nosso 0 gordo. Então você tem o 0 gordo, 1 gordo, 0 e 1. Aí eu coloquei uma tabela de símbolo aqui. Vamos destacar essa tabela de símbolo à parte, né? Vou colocar na cor. Eu acho que só fica na cor preta. Não, eu errei aqui. Só fica na cor preta, de fato. Então vamos colocar nossa tabela de símbolo aqui, destacada. Deixa eu mexer para cá mais um pouquinho. Pronto. Aí como é que funciona essa tabela de símbolo? É bom você deixar bem destacada essa tabela nas suas anotações aí para a gente colocar. Você tem um símbolo 0. Então, tem um símbolo 0. Você tem um símbolo 1. Você tem um símbolo 0 gordo e você tem um símbolo 1 gordo. Então, qual vai ser a situação do J e do K nestes símbolos, né? Vamos lá analisar. No nosso 0, repare que no 0, vamos destacar com uma cor aqui. Essa cor verde aqui, tá bom? Pronto. No nosso 0, quando é que ocorre 0? O 0 acontece aqui e acontece aqui. Repare que nessa situação 0, quem é o J e quem é o K? Repare que aqui o J é igual a 0 e aqui o J é igual a 0. Então, o seu J aqui, ele vai ser igual a 0. E quem vai ser o meu K? O meu K, ele vai ser 0 aqui e ele vai ser 1. Ora, se ele é 0 ou 1, para quando você tem essa situação de símbolo aqui 0, então, para o seu K, você tem um caso que a gente chama de don't care. Como ele ou é 0 ou é 1, né? Você tem don't care, asterisco, né? Para o caso do 1, o símbolo 1, vamos trocar aqui e vamos colocar esse azul. Quando é que é 1 aqui? Você tem 1 nesse ponto aqui, ficou complicado, né? Vamos colocar um outro, esse azul aqui. Para o caso desse 1 aqui, ó, 1 aqui e 1 aqui. Qual é a situação do J e do K, né? Então, eu vou colocar aqui para a gente casar com a cor, né? Para depois não ter problema. Cadê aqui? Para você lembrar, fazer a associação aí. Então, para essa situação aqui, ó, do 1, né? A gente estava aqui analisando 1 e 1. Quem é o nosso J? O J é igual a 1 aqui e o J é igual a 0 aqui e J é igual a 1. Então, para a situação do nosso J, você tem don't care. E para a situação do K, o K você tem 0 aqui e você tem 0 aqui também. Então, para o nosso K, ele vai ser 0. Para o 0 gordo, vamos colocar outra cor aqui, esse verde aqui. Para o nosso 0 gordo, você tem um 0 gordo aqui e ficou muito próximo, né? Acho que a gente já tinha utilizado aqui, né? Vamos colocar esse laranja. Pronto, para o nosso 0 gordo aqui, que nós tínhamos, quem é o J e quem é o K? O J é igual a 0 e aqui é igual a 1. Então o J vai ser don't care. Aqui. O J você vai ter que ele vai ser don't care, porque não importa o status do J, vai ser 0 ou 1. E para o K, você vai ter aqui, ó, K igual a 1 e K igual a 1. Então para o seu K, ele tem um símbolo 1. E para o 1 gordo, vamos colocar por fim aqui um rosa. Pronto. Para o nosso 1 gordo aqui, você vai ter qual situação? No 1 gordo, você tem que o J vai ser igual a 1. O J vai ser igual a 1. E o nosso K vai ser igual a don't care. Ou é 0 ou é 1. Então, para a gente fechar aqui, deixa eu voltar para cá, que é 0. Então, nós temos aí a nossa tabela de símbolos, o resumo dessa tabela de símbolos. Nós vamos ver essa aplicação dessa tabela de símbolo quando for fazer a síntese de contador e formos utilizar o flip-flop JK. Beleza? Vamos ver agora como é que é a tabela de símbolo do flip-flop D. A análise para o flip-flop dele é bem mais simplificada, dado que tem menos estados, né, para analisar que o flip-flop JK. Então nós vimos que o flip-flop D ele copia
a entrada na saída, né? Então vamos ficar concentrados aqui em analisar essa transição de estados, né? Então aqui, para a gente observar, né? Vamos colocar aqui a nossa cor verde que estavam analisando. Ó. Daqui para cá você não teve mudança de estado. Então você sabe que quando não há mudança de estado, aqui vai permanecer o símbolo 0. Aqui você teve mudança de estado, na verdade, ó, de 1 foi para 0. Então de 1 para 0, você sabe que é 0 gordo. Aqui você teve a transição de 0 para 1, onde você viu que, nesse caso, você tem o que a gente chama de 1 gordo, que é aquele 1 dobrado assim, né? E aqui de 1 para 1 você tem um símbolo 1. Então, na nossa tabela de símbolos, você tem aqui 0, 0 gordo, 1 gordo e 1, para a gente fazer a análise. Aqui não vai ser o JK, na verdade. Deixa eu tirar aqui, vai ser o nosso flip-flop D. Então, como é que vai ser o comportamento do D para o símbolo 0? É 0. Então aqui você tem 0. Para o seu 0 gordo, quem é o D? 0 também. Repara que eu estou analisando o D aqui com relação ao símbolo. Né? Para o nosso 1 gordo, quem vai ser o D? 1. E para o nosso 1 aqui, o nosso D vai ser igual a 1 também. Então essas são as tabelas de símbolos, vou complementar aqui, essas são as tabelas de símbolos do flip-flop D e JK. A gente vai utilizar essas tabelas quando for fazer a síntese de um contador, mas é importante que você entenda de onde vem essa simbologia. Quando formos analisar a parte da síntese de um contador, nós vamos colocar essas duas tabelas de símbolo lá, e para você relembrar de onde vem e o que representa cada transição, beleza? E então, entendeu aí as etapas de síntese de um contador síncrono? Nós não vimos todas as etapas aqui, vimos até a parte de símbolos, né? Nós vamos aplicar essas etapas por completo nas próximas aulas, quando nós vamos sintetizar alguns contadores e você vai aprender na prática como se utiliza, né? Mas vamos aqui para os destaques dessa aula, que foi bastante importante, né? Nesta aula que nós introduzimos essa parte de síntese de contadores síncronos, onde nós falamos sobre as etapas que você tem que seguir para poder fazer essa síntese, que envolve você fazer um diagrama de estados do seu contador, do seu gerador de sequência pseudo-aleatória, envolve você fazer a tabela de símbolos que nós aprendemos aqui, e eu quero focar nessa tabela de símbolos porque é importante que você entenda como é que é feita essa simbologia com relação a estados atual e estado futuro, porque nós falamos aqui que essa simbologia nada mais é do que uma fusão daquelas colunas de estado atual e estado futuro. Vimos que o estado 0, ou o símbolo 0, né? O símbolo 0 ele representa a não alteração de estado 0, ou seja, se o estado atual é 0 e o estado futuro também é 0, então você pode representar por um único símbolo o seu 0. Se o estado atual for 1 e o estado futuro for igual a 1, você pode fundir essa representação através de um símbolo 1, né? Agora, quando há mudança de estado, ou seja, você está no estado 1 e vai para o estado 0, aí você substitui pelo símbolo que a gente viu chamado 0 gordo, que é aquela bola com a cruz, né? Uma bola com a cruz não, uma bola com um corte, né? E quando há mudança de 0 para 1, né? Você está no estado atual igual a 0 e o estado futuro é igual a 1, você tem o que a gente chama de 1 gordo, que é como se fosse aquele 1 dobrado, que deve estar aí no painel de resumo que eu estou falando aqui, estou apresentando para vocês. Então é importante que você entenda essa simbologia, porque nós paramos aí, na verdade, nós vamos avançar, né? Vimos tanto para o JK quanto para o flip-flop D. Mas nas próximas aulas, nos próximos vídeos, você vai ver a parte da aplicação dessa tabela de símbolo e como ela funciona, né? E por fim nós fizemos um mapeamento, né? Onde cada símbolo está associado a um estado de J e K. Então eu vou colocar aqui nesse quadro o resumo que você está vendo aí na lateral. Esse resumo com relação ao símbolo e para cada flip-flop, né? Nós vimos que a simbologia para o JK é de uma forma e a simbologia para o flip-flop D é de outra. Eu sugiro você fazer em casa aí para os demais flip-flops para você entender como é que é essa parte de transição de estados. Beleza? Espero que você tenha compreendido o conteúdo desta aula, que é uma aula bastante importante, essa parte de determinar os símbolos que vão ser utilizados, né, nas tabelas e nos mapas de Carnot, porque nós vamos aplicar isso exaustivamente nas próximas aulas. Tranquilo? Vejo vocês agora na próxima aula, onde nós vamos colocar a mão na massa.
Até mais.